Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre dimensionamento de fundações, certo? A primeira aula a gente discutiu um pouco sobre os tipos de fundação superficial, né? A gente chegou a comentar um pouco sobre fundações profundas, porém o foco, né, o foco desses dois primeiros módulos são as fundações superficiais. E hoje a gente vai aprender a dimensionar o tipo de fundação mais simples que existe, tá? Entre todos os tipos de fundações, tanto a fundação superficial quanto a fundação profunda. São os blocos de concreto. Então, os blocos de concreto eles são simples, tanto em relação ao dimensionamento quanto à execução, né? Ele é feito com concreto simples, ou seja, ele não precisa de armadura, né? Ele vai estar submetido a esforço de tração. A gente sabe que o concreto não resiste bem à tração, porém esses blocos eles são executados com grandes dimensões. Então, essas dimensões desses blocos são capazes de absorver esses esforços de tração, certo? Diferente da sapata, né, que normalmente as sapatas têm dimensões bem reduzidas, certo? Então, pessoal, para poder facilitar aqui a compreensão, para poder organizar o nosso raciocínio, eu organizei aqui um roteiro de dimensionamento desses blocos, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular a carga resistida pelo bloco. Então, eu vou ter lá o que vai estar sendo suportado pelo bloco? A reação de apoio, né? Essa reação de apoio ela vai ser obtida junto ao calculista das estruturas. Então é muito comum a gente dividir o projeto de estruturas e fundações em dois projetos diferentes. Né? Em muitos casos, o próprio projetista de estruturas também projeta fundações. Mas é muito comum você ter especialistas nessa área de geotecnia, né? Nessa área ligada à geotecnia, que é a área de fundações, e você ter dois profissionais diferentes trabalhando nesses projetos, certo? Então, a primeira coisa que você vai ter que obter são os valores das reações de apoio para você poder fazer o dimensionamento da sua fundação. O que você vai ter que levar em consideração também nesse carregamento é o peso próprio do bloco, certo? Porque esse bloco que está apoiando sobre o solo, ele vai também contribuir, né, com a transmissão dessas tensões, né, com o valor dessa tensão que vai ser aplicada para o solo. Porém, a gente cai aí em um paradoxo, né? Porque eu preciso das dimensões do bloco para poder saber qual que é a carga, qual que é a tensão aplicada no solo devido ao peso do bloco. Porém, eu estou fazendo esses cálculos justamente para conhecer as dimensões do bloco, ou seja, para fazer o dimensionamento, né? Então eu ainda não tenho as dimensões desse bloco. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma estimativa. Então é muito comum a gente estimar o valor dessa carga desse bloco. Lógico que depois, no final, depois de você fazer todo esse procedimento, você vai ter que fazer uma verificação. Então é comum a gente considerar essa carga devido ao peso próprio do bloco como sendo igual a 5% do valor da reação de apoio. Depois, lá no final, quando você já tiver feito o dimensionamento e você souber já o peso real desse bloco, né? Multiplicando o volume do bloco pelo peso específico do concreto, aí a gente faz essa verificação e verifica se aquela estimativa inicial foi atendida, certo? Então, o primeiro dimensionamento que a gente vai fazer é o dimensionamento da base. E esse dimensionamento é um dimensionamento geotécnico. Por quê? Porque eu vou fazer o dimensionamento da área do meu bloco, ou seja, da área de contato do bloco com o solo, né? Para que a tensão aplicada seja menor do que a tensão admissível do solo, certo? Então é um dimensionamento geotécnico, porque é um dimensionamento onde eu estou preocupando com a resistência do solo, certo? Com a capacidade de suporte do solo. Então, ó, dentre as fundações que a gente vai ver aqui nesse primeiro módulo, o único tipo de fundação onde a gente vai ver tanto o dimensionamento do solo quanto o dimensionamento estrutural vai ser para o bloco de concreto. Até porque o dimensionamento estrutural dele é extremamente simples. Então não teria por que a gente criar um módulo somente para isso, certo? Então o dimensionamento da base é um dimensionamento geotécnico, né? Mas eu preciso também dimensionar o meu bloco, né? Eu preciso saber qual a altura desse bloco, por exemplo, para que ele seja capaz de resistir
aos esforços que vão ser aplicados sobre ele. Então, o terceiro passo vai ser calcular a tensão admissível à tração do concreto, certo? E esse valor, ó, essa tensão admissível à tração do concreto, vai ser o menor valor entre FCK dividido por 25, ou seja, a resistência característica do concreto aos 28 dias, ou 0,8 MPa. Então, a partir disso, ó, eu vou fazer uma relação. A relação entre σS e σT, sendo que σS é a tensão admissível do solo e σT é a tensão admissível do concreto à tração. Ou seja, aqui eu tenho a minha resistência geotécnica, né? E aqui a minha resistência estrutural, onde eu tenho o sigma, né? A resistência admissível do concreto à tração. Depois disso, ó, eu preciso obter o ângulo alfa. O que seria o ângulo alfa? É esse ângulo aqui, ó, que está sendo mostrado aqui nessa figura, certo? Então, ó, o que esse ângulo, qual que é a importância desse ângulo? O ângulo alfa, ele me mostra qual é a projeção das tensões de compressão, né, que vão ser transmitidas para o solo. Ou seja, qual é a região do meu bloco que vai estar contribuindo para a transmissão desse esforço de compressão, né, que vai ser transmitido sobre a forma de tensão de compressão. Então, ó, fora dessa região aqui rachurada, o meu bloco não contribui em nada, certo? Então, somente essa região contida dentro desse ângulo alfa é que vai estar participando desse mecanismo resistente, certo? De transmissão da tensão de compressão para o solo. Então, aí como que eu vou obter esse ângulo alfa? O ângulo alfa ele é obtido através desse ábaco, certo? Então, ó, eu vou pegar o valor lá da minha relação σt sobre σs, certo? Vou verificar aonde que está coincidindo aqui. Daí eu faço a projeção aqui nessa curva e verifico, então, qual que vai ser o meu ângulo alfa, certo? Então, gente, com o ângulo alfa em mãos, o que eu posso fazer? Eu posso já fazer o dimensionamento da altura do meu bloco, né? A altura do bloco, ela vai ser igual a H igual a A, que é a maior dimensão da base do meu bloco, né? Eu já tenho esse valor quando eu fiz o dimensionamento da base, menos o A0, que é a maior dimensão do pilar, sobre 2 vezes a tangente de alfa, que é o ângulo que a gente obteve lá no passo anterior. E importante, se o meu bloco tiver dimensões diferentes, ou o meu pilar tiver dimensões diferentes, ou seja, ele não for quadrado, for retangular, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a altura utilizando as medidas nessa direção e as medidas dessa direção, certo? Então, ao final, eu vou ter dois valores diferentes, adoto o maior valor de altura encontrado, certo? Depois disso, então, ó, eu preciso realizar os escalonamentos, certo? O que seriam esses escalonamentos? São essas escadinhas que eles fazem aqui, certo? E para que serve essa escadinha? Né? Esse escalonamento ele serve para eliminar essa porção de concreto aqui, ó, que está fora do ângulo alfa. Então, se ela está fora do ângulo alfa, ela não participa do mecanismo resistente, ou seja, ela não tem função estrutural, ela está servindo ali somente como peso, aumentando a carga desse meu bloco, né? E aumentando essa tensão sobre o solo. Então, ó, o que acontece? Eu fazer escalonamento, eu melhoro a eficiência do meu bloco. Porém, é mais fácil você fazer isso daqui. Então, o que eu recomendo? Quando o bloco, você fizer o dimensionamento e o bloco ele tiver dimensões muito elevadas, é interessante fazer o escalonamento. Caso contrário, se o carregamento for pequeno, né, a resistência do solo também for boa, então ó, você vai obter um bloco muito pequeno. Então, nesse caso, não vale a pena você fazer escalonamento. É mais simples você executar essa alternativa aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um exercício para a gente colocar em prática aquilo que a gente está vendo. Certo? Então, ó, o exercício pede para dimensionar um bloco de concreto executado com concreto C15, ou seja, FCK igual a 15 MPa, para suportar uma carga de 1.700 kN, transmitida por um pilar de 35 por 60 centímetros sobre um solo com tensão admissível igual a 0,5 MPa. Desprezar o peso próprio do bloco, ou seja,
não preciso considerar aquele 5% lá de estimativa, certo? Então vamos lá. Então o primeiro passo que a gente viu lá no roteiro, o primeiro passo é fazer o dimensionamento da base, né? O dimensionamento geotécnico. Então, pessoal, vamos lá. Certo? Então, como que a gente vai fazer o dimensionamento dessa base? A gente vai aplicar aquela equação que a gente viu lá no começo da resistência, da disciplina de resistência dos materiais, onde eu tenho que sigma, né, ou seja, a tensão normal, é igual a P sobre A, força dividido por área. No entanto, o que eu pretendo encontrar é justamente a área da base do meu bloco. Então eu venho, isolo o valor de A. Então a minha área tem que ser maior ou igual a P sobre sigma. E que sigma que é esse? O valor de sigma vai ser justamente o valor da tensão admissível do solo, certo? Já que é o dimensionamento geotécnico, então eu estou aqui preocupado com a resistência do solo. Então é o sigma ADM, certo? Então vamos lá. A minha área vai ter que ser maior ou igual a uma força de 1.700 kN sobre a tensão de 0,5 MPa. Vamos calcular aqui então. 1.700 dividido por 0,5, 3,4 metros quadrados. Só que a gente viu lá, ó, que o nosso pilar, ele tem, só deixa eu confirmar aqui, o pilar tem 60, focou, 60 por 35, certo? Então, ó, acaba sendo mais interessante a gente fazer um bloco de dimensões retangulares, assim como o pilar também tem seção retangular, certo? Então, ó, vamos ver aqui só uma estimativa de qual seria as dimensões da base desse bloco, certo? Então, ó, eu poderia fazer um bloco de 1,84 por 1,84, mas não é nem interessante, né, a gente trabalhar com essas dimensões, até porque fica difícil para você executar quando você trabalha com números tão quebrados assim, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu fizer um bloco de 1,9 por 1,8, eu obtenho uma área de 3,42, ou seja, superior àquela área necessária, certo? Então, ó, vamos adotar A, que é a maior dimensão, igual a 1,9 metros, e B, igual a 1,8 metros, certo? Então vamos lá. Então a gente já fez o dimensionamento geotécnico do meu bloco aqui. Então qual que é o próximo passo? O próximo passo, vamos voltar lá no roteiro. O próximo passo é a gente calcular a tensão admissível à tração do concreto, certo? Então, ó, a gente vai fazer o cálculo de sigma T. Tensão admissível à tração
do concreto. Então, ó, conforme a gente viu, σT tem que ser menor ou igual a FCK sobre 25 ou 0,8 MPa, certo? O nosso concreto, a gente viu lá no enunciado que ele tem 15 MPa. Então, isso aqui, ó, vai ser igual a 0,6 MPa. E a gente adota o menor valor. Então, σT vai ser igual a 0,6 MPa. Certo? Então, seguindo aqui com a nossa marcha de cálculo, né, a gente tem que obter a relação σS sobre σT. Então, σS sobre σT vai ser igual à tensão admissível do solo, né? A gente até usou ela aqui em cima já, que é igual a 0,5 dividido por 0,6, que é igual a 0,833, certo? Então, agora a gente entra lá no ábaco. Então, ó, agora a gente vai utilizar o ábaco para a gente poder encontrar o valor do ângulo alfa, certo? Mas para isso, pessoal, eu vou utilizar aqui o Punch para poder facilitar essa visualização. Então, ó, aqui nessa... Deixa eu ajustar aqui. Melhor, né? Então, ó, aqui a gente vai ter que localizar um valor igual a 0, aqui. Deixa eu pegar uma espessura menor. Ficou ruim. Tá. Então, a gente precisa localizar aqui ó, o valor de σS sobre σT aproximadamente igual a 0,833, certo? Então, vai estar aqui ó, entre 0,5 e 1. Mais próximo de 1 do que 0,5, né? Mais ou menos por aqui. O ideal é a gente fazer uma escala. Vou pegar uma espessura maior aqui. Vou trabalhar com outro mouse. Então, o ideal seria a gente fazer uma escala, certo? A gente colocar uma régua, né? E trabalhar com uma precisão maior possível. Mas aqui, para a gente poder resolver de forma mais rápida, vamos aqui trabalhar dessa forma. Então, ó, fazendo aqui uma projeção, ela vai se cruzar aqui com essa linha, aqui nesse ponto. Então, ó, a gente vem e verifica qual o valor do ângulo alfa. E observem ó, que ele ficou aqui entre 60 e 70 graus. Então dá para a gente admitir, né, com uma aproximação, uma aproximação satisfatória, que esse ângulo vai ser igual a 65 graus, certo? Então se a gente fizesse aqui com uma precisão maior, provavelmente a gente chegaria também nesse valor. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Então, ó, a gente já consegue ir para o próximo passo, né? Que é a obtenção do ângulo. Então, utilizando o ábaco.
fazendo aqui como se fosse um memorial de cálculo, né? Foi encontrado alfa igual a 65 graus, certo? Então, a gente, com esses valores que a gente calculou até agora, a gente consegue fazer o dimensionamento estrutural do bloco, ou seja, o dimensionamento da altura, né? Se a gente não fosse fazer o escalonamento, mas a gente vai fazer para ver como que funciona, estaria finalizado aí o nosso dimensionamento. Faltaria só a verificação, né, se caso a gente estivesse levando em consideração o peso específico do bloco. Então vamos lá. Dimensionamento da altura do bloco. Então, ó, na direção de A. Lembra que a gente comentou que a gente tem que verificar para as duas direções? Na direção de A, eu tenho H tem que ser maior ou igual a menos A0 sobre 2 vezes tangente de alfa. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, tangente de alfa é igual a 2,14 vezes... Qual que era o nosso valor de A mesmo? 1,9, né? 1,9 menos 0,6 dividido por 2. Então, a altura teria que ser maior ou igual a 1,39 metros. Então, olha que interessante. Ó. Olha as dimensões desse bloco. 1,90 por 1,80 por 1,39. E, aliás, a gente nem sabe ainda se essa vai ser a altura definitiva, né? Então, vamos lá. Na direção de B, H tem que ser maior ou igual a B menos B0 dividido por 2 vezes tangente de alfa. Então, eu tenho aqui 1,8 menos 0,35 dividido por 2 vezes a tangente de alfa. Tangente de 65 vezes 1,8 menos dividido por 2. 1,55. Aliás, para a gente trabalhar com uma precisão maior, é interessante a gente adotar um valor maior de altura, né? Porque foi um pouquinho maior do que 1,55. Então, para a gente poder arredondar, trabalhar aqui com múltiplos de 5, vamos adotar H igual a 1,60. Então, sempre que a gente precisar arredondar, a gente arredonda para cima, né? Nunca diminuindo a altura desse bloco, certo? Então, feito isso, pessoal, a gente está finalizando aqui o dimensionamento do bloco. Aí, observando lá o último passo, a única coisa que faltaria a gente fazer são os escalonamentos. Certo? Mas para isso, como demanda um desenho um pouco mais detalhado, eu vou fazer esse desenho junto com vocês lá no AutoCAD, certo? Então vamos lá. Então vamos começar aqui, ó, desenhando as dimensões que a gente já conhece, certo?
Então, ó, eu tenho um pilar de 60. Vamos fazer tudo em centímetro aqui, para poder facilitar. Por 35. Então, esse é o meu pilar. Certo? O meu bloco em planta, ele tem 1,90 por 1,80. Vamos desenhar ele aqui também. Um outro retângulo de 190 por 180. Agora vamos centralizar ele aqui junto do pilar. Pegar o meio dele. Isso. O meio do bloco com o meio do pilar. Então, ó, a gente tem aqui, vamos verificar a distância. A distância em x é igual a 65. É interessante a gente fazer 4 escalonamentos. Então vamos verificar aqui, ó, 65 dividido por 4 dá 16,25. O que a gente pode fazer? A gente não vai conseguir trabalhar com números inteiros, né? A gente faz os 3 primeiros escalonamentos com a mesma dimensão e o que sobrar fica para o último. Certo? Então vamos lá. Então vamos desenhar aqui, ó. A gente pode deixar os 3 primeiros com 16. Vai sobrar 17, né? 17 para o último, não tem problema ele ficar diferente. Agora a gente pode até espelhar aqui, ó, para facilitar. Não apagar. A gente pode... a gente vai trabalhar aqui também na outra direção com os 3 primeiros escalonamentos iguais, igual a 16. Daí a gente vem, faz o espelhamento aqui. Tá tudo bagunçado ainda por enquanto, né? Vamos dar uma organizada aqui. Opa. Quase que eu apago o que não devia aqui. Então, ó, definido o primeiro, o segundo escalonamento. O restante a gente apaga, né? Então olha que bacana. E com certeza um bloco com essas dimensões vale a pena fazer o escalonamento, apesar de dificultar um pouquinho a execução, né, mas você vai aliviar bastante para o solo e vai economizar material também. Pronto. Então agora só para confirmar as dimensões, para o desenho ficar melhor, né? Vamos fazer a cotagem. Aí.
organizado aqui. Só organizar as cotas. Aí, a cota total. Então a gente vai ter o projeto ó, detalhadinho desse bloco, né? Aí, na outra direção também. Ah lá, ó, bem bacana. Aí. Só organizar aqui. Probleminha com o mouse aqui, mas tudo bem. Beleza. Então, a gente já tem as dimensões do nosso bloco em planta, né? Só que a gente precisa fazer também o detalhamento dele em relação à altura. Então, ó, todo projeto ele tem a etapa de cálculo, né? Que é a primeira parte que a gente fez, e a parte de desenho, né? Onde a gente faz o detalhamento. E é o que a gente manda para a obra, né? Então, com base nisso daqui, eles executariam essa fundação. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar como referência aqui. Vamos fazer algumas linhas de referência, né? Cada uma dessas arestas aqui, a gente cola essa linha. Isso. Então aqui a gente pode colocar uma linha de referência para mostrar o pilar. Uma outra linha mostrando o topo do bloco. E abaixo dessa linha, a 1,60, né, a altura que a gente escolheu, que a gente adotou. Perdão, 160, que a gente está trabalhando em centímetros. A base do bloco. Pronto. Então, ó, eu tenho que distribuir esses 4 escalonamentos, né, em 4 degraus diferentes ao longo desses 160. 160 dividido por 4, eu tenho 4 escalonamentos de 40. Então a gente pode até aproveitar essa linha de baixo ó, e vir escalonando aqui. Olha lá, ó. Deu certinho, né? Então agora a gente vai limpar tudo aquilo que está sobrando aqui no desenho.
aqui. Olha lá, ó. Então aqui a gente tem o pilar, ó. Aqui nem era para ter apagado. Aliás, aqui a gente tem que mostrar os escalonamentos, né? Corrigir aqui. Pronto. Então, ó, a gente tem o pilar apoiando aqui no topo do bloco e os escalonamentos. Vamos fazer as cotas, né, só para ficar certinho. Aí depois eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, já com o desenho pronto. Lá. Pronto. Então, feito isso, ó, com as demais informações, né, relacionadas à execução, ao traço do concreto, né, os procedimentos executivos, a gente teria aqui o projeto do nosso bloco, certo? Então, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, eu vou deixar proposto para vocês resolverem os demais exercícios, certo? Tem mais 3 exercícios que eu deixei aí separado para vocês poderem fazer e me procurarem caso vocês tenham dúvidas, certo? Em relação ao trabalho da aula passada, eu percebi que algumas pessoas tiveram dúvidas em relação a alguns elementos aqui desse exercício, né? Então, eu vou comentar aqui rapidamente em relação às principais dúvidas que eu pude perceber dentre vocês. Então, ó, o exercício pedia para classificar as fundações de cada pilar quanto à forma, quanto ao carregamento, quanto à excentricidade e quanto ao tipo de fundação, certo? Então, ó, o que eu percebi que muita gente não estava conseguindo entender, né? Teve muita gente que não entendeu muito bem o que era o radier, né? Então, o radier, ó, é essa placa, ela funciona como uma laje, né? E ela pode apoiar diversos pilares. Pode apoiar uma parede de concreto e pode também apoiar diversos pilares, certo? A gente tem um radier aqui, né, que apoia os pilares P2, P6 e P7, e esse outro radier aqui que apoia diversos pilares que ele apoia, né? O que mais que me perguntaram? Em relação às em relação às sapatas excêntricas, né? O pessoal estava com dúvida em relação ao que seriam as sapatas excêntricas. Então, toda vez ó, que eu tiver aqui sapatas onde o meu pilar, o CG do meu pilar, ele não coincide com o CG da sapata, essa sapata possui uma excentricidade, né? Uma excentricidade em relação ao carregamento. Ó. Quer ver para a gente entender melhor aqui? Ó? Então, imagina aqui ó, que eu tenho
essa situação, uma sapata, né, o CG dela vai estar passando no meio. Eu tenho aqui um muro. E o meu pilar, ele está chegando na extremidade da sapata. Então, ó, o CG do meu pilar, ele vai estar, né, como é uma seção simétrica, ele vai estar no meio da seção. Então, eu tenho aqui uma distância do CG do meu pilar para o CG da minha sapata. Isso é uma excentricidade. O meu pilar, ele vai aplicar a força de compressão segundo esse eixo. Então, essa força está sendo aplicada de forma excêntrica. O que isso vai acontecer? O que isso vai provocar? Uma força vezes uma distância ortogonal. Momento. Né? Então, para combater esse momento, ó, o que é mais interessante a gente fazer? Eu posso resolver aumentando as questões relacionadas ao equilíbrio, aumentando as dimensões dessa sapata, mas é a pior solução possível. Né? Mas eu posso, ó, a solução mais interessante é eu aplicar uma viga de equilíbrio para poder, né, para poder fazer essa compensação desse esforço de momento fletor. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Até mais.